começar então com a parte do treinamento, onde nós paramos. Eu só vou localizar a tela aqui para compartilhar com vocês, para a gente continuar onde nós paramos. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, né? Aproveitando, antes da gente começar, alguém de vocês, como eu disse na última vez, se vocês tivessem alguma dúvida, alguma coisa, se vocês quisessem anotar ou tirar, fazer uma pergunta, alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou para trás, gostariam de comentar agora? Não? Está todo mundo certinho, sem dúvida, tudo ok? Tranquilo, por mim tá tranquilo, Edgar. Foi muito boa a tua apresentação semana passada lá no treinamento, né? Foi muito boa mesmo. Para mim tá tudo ok. Tá. Sobre o que nós falamos na semana passada sobre dores e inchaços, entenderam também certinho, sem problema? Sim. Tá, legal. Então vamos partir para outra parte, que agora seria o estresse e ansiedade, tá? Eu vou compartilhar telas aqui com vocês. Edgar, eu queria sugerir o seguinte, Pode falar. pelo menos você falasse das tecnologias aquelas tecnologias que ajudam em cada uma daquelas tecnologias. Dores de inchaço, dor de cabeça e dores da coluna. Fazer pelo menos um resuminho das tecnologias que auxiliam esses problemas. Você quer que volte lá, então? Eu acho que seria interessante, porque... Tá, então, começando um pouco mais, né? Tudo bem, não sei quanto a isso, não tem problema. Então, vamos Você quer dizer que voltar. 9h20 tem dentista. Tem que sair. 9h20. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou passar aqui, então, temos as dores de cabeça e temos as dores na coluna e as dores em inchaço. Foi essas coisas que nós discutimos. Eu estou voltando aqui, lá na última tela, aqui, ó. Última tela da coluna vertebral. Como que o colchão especial pode ajudar? É isso aí que você quer que faça, né, César? Isso. Tá, então, lembrando de todos os problemas que podem ter na coluna, como é que o colchão especial pode ajudar? A parte principal do colchão, que é exatamente para isso que ele foi feito, é a estrutura dele, né? É aquilo que nós damos 5 anos, 10 anos, 15 anos de garantia. É a estrutura do colchão. É o conjunto tanto do suporte anatômico quanto a densidade anatômica. Ou seja, falando aqui entre nós, tanto o colchão de caixa quanto o colchão que é feito só com espumas. Aí eu fiz 2 observações durante o treinamento que são importantes. Que o suporte anatômico ele ajuda melhor nos casos que há postura incorreta, esforço repetitivo e mau jeito. O suporte anatômico ele é mais indicado para isso. Não é que ele não sirva para os outros problemas, ele serve, mas é que nesses 2 casos ele é especificamente indicado. E a densidade anatômica, ou seja, um colchão que só tem a espuma, ele é mais indicado quando há o processo natural de envelhecimento, né, para pessoas mais idosas, quando tem estenose vertebral, que é o estreitamento do canal da coluna, aquilo que a pessoa fala que está, quando um cliente fala para você que está com a coluna secando, ou que ele está com osteoporose, algum problema mais grave nos ossos. Quando a pessoa é obesa, isso, atenção, isso é muito importante, quando a pessoa é obesa, mas obesa, acima do peso, tá? Não é uma pessoa simplesmente gordinha, é um cara acima do peso mesmo. O colchão, se ele for de caixa, é muito provável que, com o passar do tempo, o cliente vai sentir a caixa. Porque vocês lembram daquela aula de espuma, que a espuma tem uma deformidade natural, que vai até 23%, as fibras, as células, da coluna, elas se abrem, a da coluna não, da espuma, elas se abrem. Então, a pessoa muito obesa, você deve procurar vender um colchão densidade. Quando a pessoa tem artrose na coluna e hérnia de disco, a mesma coisa. E quando ela tiver um deslizamento vertebral. Então, o principal para a coluna é a estrutura do colchão. Aí, além disso, para ajudar na coluna, tem o PHT,
tá? Porque que é o Rabatã, por causa aquelas projeções, parece o dedo da gente ali que faz massagem. A vibromassagem, claro, desde que usado, isso é sempre bom ressaltar, porque volta e meia acontece a gente pegar aqui no pós-venda um cliente que está com problema na coluna e está usando a massagem no 10. Então, sempre é importante ressaltar. A pessoa que tem problema, e mesmo a pessoa que não tem, o ideal é que ela use a massagem até o 3, no máximo. E a partir do 3, aí é uma pessoa jovem, uma pessoa que acabou de fazer um exercício, quer chegar em casa e relaxar bastante, mas você não deve usar a massagem nos volumes máximos frequentemente, porque isso pode dar algum problema para você. Os magnetos, porque reduzem as dores, conforme a gente viu na semana passada, e o infravermelho e o EVI, que auxiliam na eliminação das toxinas. Observando sempre, todas as tecnologias ajudam para tudo, só que essas aqui são as mais indicadas para a coluna. Eu vou passar para frente rapidinho para a gente ver... Fazer uma pergunta, Edgar? Pode, claro. O que fazer nesses casos que você comentou da questão do sobrepeso, né? Se tem muita diferença do casal. Bom, nós somos ensinados aqui, foi um princípio da empresa, desde que eu entrei, que é possível fazer o colchão com densidades diferentes nos dois lados. Isso se mantém, certo, César? Sim. Então, como se mantém isso? Por isso a gente põe o biotipo, a gente escreve o biotipo, por quê e qual é o lado que a pessoa dorme. Essa é a razão principal, que nós temos que ter o biotipo e qual é o lado que a pessoa dorme. Por quê? Vamos supor que o marido tem sobrepeso e a mulher não, ou vice-versa. Aí o marido dorme no lado direito e a mulher dorme no lado esquerdo. O lado direito vai ser feito com espumas e com um estilo que suporte melhor o peso dele. E o lado esquerdo vai ser feito adequado para o peso dela. Tá? Não há dificuldade quanto a isso, não há um problema. Se a diferença de peso do casal é grande, nós podemos resolver. O que não pode fazer, Edgar, é colocar densidade de um lado e suporte do outro. Isso não é possível. Não, aí não tem como fazer. Aí é o seguinte, o colchão tem que ser todo densidade ou todo suporte. Nesse caso, aí eu não tenho exatamente, não é por estudos meus a esse respeito, mas tem uma certa lógica que eu vou dizer. O Vilmar, que é quem monta o nosso colchão, quem monta a parte das tecnologias e tudo mais, ele me informou o seguinte, que quando há essa diferença de peso, obrigatoriamente tem que ser densidade para ter um melhor rendimento. Ele falou que até dá para pegar e fazer uma diferencinha se o colchão for de suporte. Só que, dependendo do peso, dependendo da situação, a diferença não vai ser muito legal. Então, isso foi o Vilmar que me disse, entendo. Eu não sei fabricar colchão, mas eu acredito muito nele, porque ele é um cara que sabe o que está falando, né? É a preferência para montagem, vamos dizer assim, mas tem sido feito, viu, Edgar? A preferência que ele tem, ele acha melhor na produção e também na estrutura ali, né? Mas é feito no suporte também. Ah, tá. Não, ele me disse que era preferível, né? Então eu quis comunicar isso para vocês, até porque como vocês estão em campo e vocês que atendem o cliente, quanto mais informações vocês tiverem, melhor, tá? Agora, a respeito de dores e inchaços. Aliás, eu vou voltar para dores de cabeça, porque nós falamos dos problemas... Só mais uma pergunta técnica. Ontem, claro, na verdade, eu não tinha não tinha me atentado a um detalhe. Na tabela, a densidade ela tá com 2 estrelas, ou é uma só? Aí eu não sei te dizer, aí o nosso chefe pode responder. Aí depende da linha. Não é igual para todas as linhas, Daniela. Ah, depende da linha. Depende da linha. Tipo, a classe A é 1 estrela, a B eu acho que já é... Não sei se é 1 ou 2, agora de cabeça não vou saber também. Não segue a mesma regra para cada linha muda, né? Entendi. Porque o valor das estrelas era diferente de uma linha para outra. Ok. Bom, então, recapitulamos a parte da coluna aquilo. Agora, para dores de cabeça, que foi o segundo assunto que nós abordamos lá no treinamento. Como que o colchão pode ajudar para dor de cabeça? Tem um galo cantando aí. Olha só. Como que pode ajudar para dor de cabeça? Primeiro lugar, proporcionando repouso adequado.
Nós falamos durante muito tempo sobre dor de cabeça e vocês viram que todas as dores de cabeça, sem exceção, elas podem ser prevenidas ou, no mínimo, diminuídas com um sono adequado. Então, a primeira coisa que se faz, o colchão dá o repouso adequado. Aí, os magnetos reduzem as dores, por conta daquele videozinho que eu passei para vocês ontem, na segunda-feira, de como que os magnetos reduzem as dores. Então, vai reduzir a dor de cabeça. O infravermelho e o EVI auxiliam na eliminação das toxinas, porque uma das causas da dor de cabeça é problemas em outros órgãos do corpo que estejam com sobrecarga, quando os rins estão com sobrecarga, o estômago está com sobrecarga, e a circulação sanguínea também não está funcionando direito. Aí, como o EVI e o infravermelho eliminam essas toxinas, eles vão auxiliar na dor de cabeça. Aí, a cromoterapia, a tecnologia cromo, você utilizando as cores corretamente, tem aquele manualzinho que explica, se alguém tiver alguma dúvida a respeito da cromoterapia especificamente, ou de outra tecnologia separadinho, vocês podem me perguntar, depois me mandam uma mensagem que eu explico mais detalhadamente, mas nós temos tanto no nosso catálogo, quanto naquele folderzinho que vai com a cromoterapia, explicando para que serve cada uma das cores, tá? Porque a cromoterapia faz com que o corpo produza alguns hormônios que são benéficos para a dor de cabeça. A bioquântica, claro, a terapia de campo eletromagnético pulsado, pela própria função dela, ela vai auxiliar na dor de cabeça, porque ela, por permitir que os órgãos e as células do corpo se alinhem, ela faz uma equalização da vibração dos órgãos do corpo, vai auxiliar na dor de cabeça. E o ozônio é um produto exclusivo da nossa empresa, pelo menos acredito que é exclusivo, não sei se tem alguma outra empresa que venda isso, mas mesmo que não seja exclusivo, que tenha outros que tenham, o nosso é produção nossa mesmo, então é exclusivo. O ozônio, ele elimina os micro-organismos. E vocês viram que tem algumas dores de cabeça que são causadas por sinusite, rinite e tal. E outras dores de cabeça podem ser causadas por alergias, por irritações. Como o ozônio elimina esses micro-organismos, ele vai auxiliar no tratamento de dor de cabeça. Além disso, o ozônio facilita a circulação sanguínea. O Rodrigo perguntou lá no curso como que facilita, eu acho que vocês lembram da explicação, né, que ele favorece a troca de gases dentro do organismo. Então, ele vai facilitar a circulação sanguínea e vai haver maior irrigação de sangue e de fluidos nas membranas cerebrais. As membranas cerebrais são como se fosse uma capinha que envolve o nosso cérebro, tá? Vocês todos já devem ter ouvido falar em meningite, tá? Meninge é o nome da membrana que envolve o nosso cérebro. Nós temos 3 membranas que envolvem o cérebro. A interna, a dura mater, pia mater e endomater. São as 3 membranas que envolvem o cérebro para proteger. Entre essas membranas tem um líquido, o líquido sinovial, que funciona como um amortecedor, porque quando a gente leva uma pancada na cabeça, para não atingir diretamente o cérebro. E essas membranas, elas precisam de muita irrigação. Precisa ter muito sangue, muitos fluidos correndo ali para manter o cérebro tranquilo. Quando há um trancamento, vamos dizer assim, de algum vaso sanguíneo, de algum vaso linfático, alguma coisa, vai dar dor de cabeça também. E como o ozônio facilita essa circulação, vai ajudar na eliminação de dores de cabeça. Aí, a respeito de dores e inchaços, as dores e os inchaços normais. Foi o que nós vimos na segunda-feira. Como o colchão pode ajudar? Primeira coisa é os magnetos. Porque os magnetos, eles reduzem as dores e eles regulam a circulação de potássio e sódio. Aí vocês lembram daquele videozinho, quando o potássio e o sódio são o que faz aumentar ou diminuir a tensão dentro da célula, que dá o sinal elétrico e dispara a dor, tá? Os magnetos facilitam, eles regulam essa circulação e facilitam a troca de fluidos celulares, a troca de líquidos entre as células. O infravermelho e o EVI, por eles auxiliarem na eliminação de toxinas, na eliminação da água acumulada, nos distúrbios das articulações, fibromialgia, cicatrização e tudo mais, eles facilitam também para eliminar dores e, claro, para eliminar os inchaços. A grande maioria dos nossos clientes que chegaram a dizer para a gente depois em vídeos e tudo mais, que chegaram a emagrecer, lembra? É porque perderam líquido, porque eles tinham retenção de líquido
com o uso do infravermelho, eles eliminaram esse líquido, então eliminou o inchaço. E a vibromassagem, que relaxa a musculatura, ele alivia as tensões e vai ativar a circulação da pele. Volto a repetir, gente. Tudo que tem no colchão serve para tudo. Só que algumas tecnologias são mais específicas. Então, não é que, por exemplo, a cromoterapia pode ajudar nas dores? Pode ajudar nas dores e no inchaço. A bioquântica também pode, lógico, ajuda. O suporte também ajuda. O ozônio também ajuda. Todas as tecnologias vão ajudar para tudo, mas algumas são mais indicadas para algumas patologias. Por isso que, volto a repetir, no nosso catálogo, se vocês pegarem o catálogo e observarem lá, tem uma legendinha embaixo. E naquela legendinha está destacado com uma cor mais forte qual é a tecnologia adequada para cada patologia. E o catálogo está separado por patologia. Então, se vocês se atentarem a isso, vocês já vão gravar bem facilmente. E mesmo que esqueçam o que eu estou dizendo aqui, vocês podem pegar o catálogo e olhar lá que vocês vão lembrar. Ok até aqui? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre estresse e ansiedade. César, novamente, como eu falei na segunda-feira, se em algum momento você achar que a gente deve interromper, tá? Sinta-se à vontade aí, você é o gestor.